Bem, seja muito bem-vinda. Quero dizer que é uma satisfação recebê-la. Quero explicar aqui aos nossos queridos advogadas e advogados que estão entrando que foi anunciado que a gente falaria sobre gerenciamento de riscos e, de fato, falaremos. Iríamos falar com a professora Rafaela Sionek, que é uma grande festejada professora, uma querida amiga, mas eu quero explicar para todos que a professora Rafaela Sionek, ela passou mal essa madrugada, ela está bem, mas ela não está bem o suficiente para fazer a aula, tá certo? E aí, fazer essa aula não, fazer um bate-papo, né? E aí ela disse agora pela manhã, me chamou agora pela manhã, chateada, dizendo que não poderia comparecer. Imediatamente me veio à mente a professora Karine Eslar, que é professora de compliance, coordenadora de pós-graduação de compliance. Acho que as duas únicas pós-graduações de compliance que tem em Goiás, uma é coordenada pela professora Karine, a outra é coordenada por mim, e que ela fala e tem esse tema, gerenciamento de risco, como um tema em que ela efetivamente trabalha e efetivamente fala. Então, apesar de não estarmos aqui com a professora Rafaela Sionek, já que a professora Rafaela é muito ligada à advocacia trabalhista, a professora Karine, diferente disso, ela é ligada ao compliance propriamente dito, e não ao compliance trabalhista. Então, a gente, na minha opinião, a gente ganha muito em amplitude do assunto, sem nenhum prejuízo da professora Rafaela, que é muito querida, tanto quanto a professora Karine, que a gente entende e compreende aí esse imprevisto da professora Rafaela. E agradeço de todo o coração a professora Karine ter nos socorrido de última hora, mas como diz um famoso apresentador da televisão brasileira, quem sabe faz ao vivo, né, Karine? A Karine Eslar é uma excelente, experimentada, grande professora do assunto e sabe muito de gerenciamento de risco. Então, a gente não tem nenhum prejuízo de conteúdo aqui, só o prejuízo de divulgação não ter sido adequada. Mas, Karine, seja muito bem-vinda à ESA, viu? Agradeço, professor Rafael, agradeço a todos os nossos ouvintes, né, alunos, colegas advogados. Realmente muito triste pela ausência da professora Rafaela, mas também, por outro lado, muito feliz e lisonjeada com esse convite e com toda essa apresentação maravilhosa de sua parte com relação à minha pessoa. Obrigada. Que bom, seja muito bem-vinda. E não é nenhum exagero, é merecido, você sabe o quanto eu gosto de você e te admiro. As advogadas e É advogados que estão verdadeira. chegando, que bom. As advogadas e advogados que estão chegando, gestores de ESA, coordenadores, diretores, membros da gestão da OAB, advogadas e advogados desse e de outros estados, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar os comentários ligados um pouco mais e depois, se for necessário, a gente desativa como de rotina. Só falando aqui para a professora, para Adriana Fontes, que nós falaremos sobre compliance trabalhista, sim, tributário, sim, não hoje, Adriana, porque hoje a gente tem um tema específico que abrange, na verdade, o compliance tributário, mas a gente recortou uma ferramenta, um pilar do compliance, porque o compliance ele é muito amplo, como a gente sabe, né? E aproveitando para isso, professora, só para a gente contextualizar todo mundo que está aqui, vamos introduzir o assunto falando justamente sobre essa história de compliance, ferramentas, pilares, para a gente poder chegar finalmente aí no gerenciamento de risco, né? Então, eu queria que você explicasse para todo mundo, apesar de que a grande maioria já entende, então fazer isso de uma forma muito resumida, até para os colegas que não entendem bem o compliance ainda, como é que funciona, como é que a gente pode falar de um programa de compliance para chegar especificamente nesse gerenciamento de risco? Perfeito. Bom, compliance, a maior parte dos colegas já deve ter conhecimento, óbvio, é uma ferramenta de gestão. Eu gosto de trabalhar e ver o compliance como uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta de gestão para combate aí as fraudes, no combate à
da rotina empresarial. Então, o compliance é uma ferramenta de gestão. E como ferramenta de gestão, existem alguns princípios, alguns pilares que o embasam, né? Que dão estrutura e corpo para que esse programa de compliance ele possa se sedimentar, né, dentro da empresa, criar ali aquelas condições de implantação de um sistema de compliance robusto, de um sistema de compliance como gestão empresarial. Dentro desses pilares, nós teríamos aí vários. O primeiro, que é muito comum se tratar, especialmente em aulas, em cursos, é o tom at the top, que é o tom que vem de cima, né? Que é o apoio da alta administração, que é a alta administração da empresa ser o sponsor desse programa de compliance. Então, o primeiro pilar seria esse, é o apoio da alta direção. Porque sem esse apoio, sem esse pilar, sem esse patrocínio da alta direção, o programa de compliance, muito provavelmente, ele não se sustentará. Ele não vai passar de um monte de papéis e procedimentos que muitas vezes não terão aí uma efetividade. Então, por isso que o pilar mais importante, o primeiro, é o apoio dessa alta administração. E aí nós temos vários outros. E dentre eles está a questão do mapeamento de riscos, né? Do gerenciamento dos riscos. Uma coisa é você mapear, outra coisa é você gerenciar. Claro que as duas coisas estão concatenadas, elas caminham juntas, né? Não adianta eu mapear, eu saber quais são os meus riscos, quais são os riscos a que eu estou sujeito enquanto instituição, sem fazer o devido monitoramento e sem fazer a devida mitigação ou a transferência ou mesmo suportar aquele risco. E aí vai depender também do grau de risco, do apetite de risco que a empresa vai se sujeitar. Isso precisa ser definido também pela instituição, né? Então, os pilares mais importantes que eu vejo são esses, né? Inicialmente, você ter o apoio da alta direção, você ter essa sensibilização da alta direção, depois você ter aí um bom mapeamento de risco, né? Um bom gerenciamento desses riscos, depois você precisa criar condições, né, para que esse programa de compliance se desenvolva. Aí a gente precisa entrar naquela roda, aquela famosa roda do PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act, né? Você vai planejar suas ações de compliance, você vai executá-las, você vai agir e você vai reportar e você vai monitorar tudo isso. Se você não quiser trabalhar nessa perspectiva, né, dessa roda do PDCA, você pode trabalhar com as 3 premissas: prevenir, detectar e responder. Isso também funciona muito bem, né? E muitas vezes, devido à falta de complexidade, digamos assim, de algumas instituições, fica até mais fácil trabalhar com essas 3 premissas do que trabalhar com toda a roda do PDCA. Eu, particularmente, gosto muito da roda do PDCA, mas tem empresas que são menores, têm menos complexidade, você pode trabalhar tranquilamente com as 3 premissas, que são prevenir, detectar e responder, também é bastante efetivo. O mais importante é você ter domínio do seu negócio, conhecer o seu negócio, mapear os riscos do seu negócio e definir estratégias de atuação, tá? Aí depois você vem criando canal de denúncias, né? O código de ética, você vem escrevendo as políticas, as normativas, conforme está tudo ali descrito na legislação federal, nas legislações estaduais, e que prevém aí, né, a forma de implantação e de avaliação desse seu programa de integridade. Eu vejo Perfeito. E Karine, você falou de uma forma simplificada sobre prevenir, detectar e responder ou remediar, enfim, é o mesmo sentido. E para se prevenir, para se detectar, você precisa se organizar para isso, você precisa estar atento, é isso que fala um programa de compliance, né? E aí onde a gente começa a falar de umas ferramentas, de um dos pilares de um programa de compliance, que é esse gerenciamento de risco.
eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para quem está aí, para os nossos telespectadores, o que é o gerenciamento de risco de um programa de compliance e depois já emendando se esse gerenciamento de risco é algo que a gente pode pensar só para grandes empresas, também para pequenas empresas, tem gerenciamento mais complexo, mais simplificado, são diferentes métodos, ferramentas. Fala isso um pouco para a gente. Ótimo. O gerenciamento de risco, ele visa o quê? Ele visa com que a instituição, com que a empresa, a organização, ela conheça os riscos a que ela está sujeita, a que ela está submetida. Para que isso, Rafael? Para que as empresas possam fazer um planejamento com relação aos seus riscos. Que tipo de planejamento seria esse? Seria você identificar os seus riscos e você definir se aquele risco é um risco altíssimo, se é um risco suportável, se é um risco que você não consegue de forma alguma tolerar. Então, mediante esse mapeamento, você vai definir as estratégias para você lidar com aquele risco, tá? Então, suponhamos que eu sou uma empresa, por exemplo, eu trabalhei, implantei compliance de uma empresa na área de energia elétrica. Eu sou uma empresa que eu tenho um alto grau de risco de acidente de trabalho, porque eu tenho colaboradores que lidam diariamente com alta tensão, suponhamos. Então, esse meu risco trabalhista, dentro dessa perspectiva de acidente de trabalho, ele tem que ser mapeado, ele tem que ser constantemente monitorado e eu preciso definir ações por meio de um planejamento do que eu farei para quê? Para mitigar esse risco. Porque esse risco, ele é um fato que ele pode ser incerto, mas que ele é previsível. E se ele é previsível, se eu tenho condições de prever esse risco, eu tenho por obrigação agir sobre o risco. Seja para mitigá-lo, seja para... Desculpa, seria bem parecido com o que as empresas já fazem com PPRA, né, com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Só que isso de uma forma efetiva, porque existem muitos PPRAs que só existem no papel, não é isso? É verdade. A gente utiliza bastante a ajuda desses documentos, PPRA, PCMSO. A gente trabalha muito, sim, a gente trabalha muito com com a empresa, com os recursos que a empresa já tem, né? Que seriam aí os engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, né? A própria CIPA. Então, a gente trabalha muito com essas informações para a gente criar esse mapeamento de risco, para a gente fazer com que a empresa conheça os seus riscos e ela defina quais as estratégias que ela vai tomar para poder mitigar ou mesmo anular qualquer tipo de risco. E para você anular o risco, você tem que anular o fator de criação daquele risco, né? Você tem que anular aquilo que causa o risco. Porque se você mantiver a causa do risco, muito provavelmente você não consegue anular. Então, a empresa ela tem que dizer assim, olha, esse risco é tolerável, esse risco é intolerável. Né? Esse risco eu consigo mitigá-lo e fazer com que no dia a dia isso impacte cada vez menos na minha atuação diária, né? E isso tudo vai fazer com que a empresa se sinta mais segura, porque ela está atuando, ela conhece previamente e ela atua sobre aquele risco e vai fazer com que o trabalhador, com que os stakeholders, né, que são todos os interessados na empresa, nas atividades da empresa, eles também se sintam seguros. Então, os investidores, né, na hora que você for tentar aí um empréstimo bancário, um financiamento, né? No momento que você for tentar aí fazer um IPO da sua empresa para entrar aí no mercado de capitais, você vai ser muito mais bem visto, né? Terá aí
um valuation muito maior, porque você tem mapeados esses riscos, porque você os monitora efetivamente, porque você trata cada um deles. Claro que a gente sabe que tem empresas grandes que têm aí 200, 300 riscos mapeados. Do ponto de vista de compliance, é factível eu tratar todos esses riscos. Na grande maioria, não. Mas por isso que eu preciso categorizar cada um deles e agir em cima daqueles riscos que são mais críticos. Por isso que a gente faz aquele mapa de calor, onde existe aquela parte vermelhinha, aquela parte laranja, aquela parte verde. Explica isso um pouquinho melhor, esse mapa de calor do gerenciamento de risco para quem está assistindo. Como é que funciona isso? Ótimo. Quando a gente faz o mapeamento do risco, né, a gente levanta os riscos que a nossa instituição tem, a gente faz a gente joga isso dentro de uma tabela, né, que nos vai mostrar o mapa de calor, que vai justamente refletir quais os riscos são mais elevados, né, que são intoleráveis, digamos assim, que a empresa tem que agir rapidamente sobre eles, quais são aqueles que são riscos que a gente consegue, em médio prazo, tratar, né? E quais são aqueles que têm um grau de criticidade muito baixa e que, num primeiro momento, eu não preciso agir sobre eles, né? Então, dentro de um universo, de um mapeamento de risco de 100 riscos, certamente eu terei aí 30, né, que seriam altos. Seria um alto risco, né? Principalmente, no caso do exemplo que eu dei, em uma empresa na área de energia elétrica, nós vamos ter aí muitos riscos trabalhistas, grandes riscos trabalhistas, riscos de acidente de trabalho, não só por choque elétrico, mas queda em altura, enfim, uma série de riscos. Então, esses riscos, eles precisam estar no meu mapa, no campo vermelho, digamos assim. É onde eu preciso estar mais focado, prestar mais atenção e, se for o caso, até criar aí comitês de gestão de crise para que o momento em que houver algum tipo de problema crítico, né, como a gente tem visto aí na área da saúde atualmente, né, a gente vai falar sobre o Covid e toda essa questão dos riscos dentro da área da saúde, a gente poder agir temporalmente e com efetividade e, inclusive, por meio de comitês de gestão de crise, que é altamente recomendável para certas atividades. Bacana. É importante a gente trazer para as pessoas também que quando a gente está falando de um mapeamento de risco de compliance, a gente está falando isso de uma forma geral, sem esquecer em momento nenhum de um mapeamento de risco anticorrupção, né? Que seria aí um dos pontos mais importantes e pelo qual o compliance efetivamente nasce, né? E essa gestão de risco, esse gerenciamento de risco anticorrupção, para as pessoas entenderem um pouquinho, como é que se faz isso da empresa? Como que você enxerga os gargalos na anticorrupção dentro de uma empresa? O trabalhista está muito claro, aqueles riscos que são visíveis para todos que não atuam em compliance fica muito evidente. E um gerenciamento de risco anticorrupção, como funciona isso? Quando a gente fala em mapeamento de risco, a gente fala em várias faixas de risco, né? Então, dentro dessas faixas de risco, a gente leva em consideração, claro, risco trabalhista, riscos tributários, fiscais, né? Risco de fraude, né? Risco de corrupção, que estão sujeitas... Inclusive fraude interna, né, Karine? Sim, Inclusive fraude interna, as pessoas desviando internamente. E claro. Isso é uma grande vantagem do programa de compliance que o empresário precisa enxergar, é a preservação da própria empresa contra ela mesma. Né? E aí você, nesse gerenciamento de risco, você vai mapeando todas as possibilidades de exclusão e de intervenção, né? Sim, com certeza. A gente fala de fraude interna, a gente fala de fraude interna, a gente trata também as questões de risco de corrupção, a gente trata também questões de riscos ambientais, né?
vários tipos de risco, então. Então, a gente levanta de acordo com a atividade daquela empresa. Se é uma empresa que atua só no público, né? 99,9% da atuação daquela empresa é no âmbito público, trabalha com licitações, por óbvio que aquela empresa ela tem um risco um pouco maior de sofrer atos de corrupção, de funcionários públicos, de acometimento de fraudes em licitações. Então, tudo isso precisa ser mapeado e ser colocado no campo vermelho. Para quê? Para que haja uma atuação mais severa sobre esses riscos mapeados. Se a empresa, por outro lado, é uma empresa eminentemente privada, não contrata com serviço público, mas é uma empresa que o alto grau dela de criticidade de risco pode levar, por exemplo, várias pessoas a sofrerem acidente de trabalho, ou algum outro tipo de fraude com relação, não à licitação, porque ela não trabalha com licitação, mas fraude dentro do próprio ambiente interno corporativo dela no que diz respeito, por exemplo, a licenças ambientais, né? A gente vê muito isso em empresas que trabalham com exploração mineral, com exploração de recursos naturais. Então, isso pode dar aso aí a fraudes, né? Em licenças ambientais, etc. Tudo isso também tem que ser mapeado. E é justamente aí que entra a questão do mapeamento do risco de corrupção e da própria e de que a própria empresa se resguarde com relação a isso, né? Toda empresa, inexoravelmente, vai receber um dia uma fiscalização. Seja fiscalização ambiental, seja uma fiscalização tributária, seja da Receita Federal, seja da Fazenda Estadual, enfim, Fazenda Municipal. Alguma empresa, em algum momento, ela vai ter um relacionamento com o poder público. Em algum momento, ela vai precisar de um alvará de licenciamento. Ela vai precisar de algo e que ela pode estar sujeita aí a um momento em que ela pode se ver coagida ou mesmo tendendo a uma ação ou fraudulenta ou de corrupção para se ver beneficiado. Então, é nesse momento que o mapeamento de riscos se faz extremamente necessário para que a empresa conheça quais os riscos que ela está sujeita, onde ela deve agir, como ela deve fazer para mitigar, evitar, transferir, enfim, o que ela definir no momento da criticidade do risco que ela está sujeita, quais são as ações que ela vai tomar, qual o planejamento que ela vai fazer. Antes de a gente falar da Covid-19, uma provocação. Tem muita gente que fala, Karine, que o compliance não vai pegar, porque no Brasil a corrupção é inerente aos seres e gestores públicos. O que você pensa disso, hein? Eu penso que essa ideia é equivocada, claro. Eu sou uma apaixonada pelo tema, eu estudo compliance desde 2011, né? E realmente eu sou uma apaixonada pelo tema. Eu tenho visto cada vez mais o compliance crescer, né? Não só no Brasil, mas na América Latina toda. A legislação está aí, os governos estão exigindo cada vez mais, inclusive os governos estaduais, né? Hoje já não se faz negócios em muitos âmbitos estaduais sem se ter um programa de compliance. E internacionalmente também, em muitos aspectos, não se faz negócios se não tiver um programa de compliance. A gente tem visto cada vez mais que para as empresas terem acesso a crédito bancário, elas precisam estar em compliance, elas precisam ter compliance, elas precisam estar atendendo a essa legislação. Eu acho que compliance veio para ficar, é algo que realmente não tem como voltar, né? Eu brinco muito até seguindo a linha de pensamento de uma grande amiga, a Nani de Castro, a qual você teve, inclusive, o prazer de conhecê-la no Rio de Janeiro.
Isso. Eu costumo dizer, inclusive, que, seguindo a linha de raciocínio dela, que o compliance é como a ponte daquele filme Indiana Jones, né? Você começa a caminhar pela ponte e não tem volta, Rafael. A ponte vai se desfazendo atrás de você. Então, você só consegue seguir adiante. Não tem como você voltar. Porque realmente é algo que, quando a gente começa a praticar, é muito bom, dá uma segurança para as empresas, dá uma visão racional do negócio, do que é o negócio, do que é gerenciamento de compliance, gerenciamento de risco, gerenciamento de negócio. E causa uma satisfação ao mercado, né? Que aquela empresa tenha compliance. Porque hoje, Rafael, eu quero trabalhar com empresas que têm os mesmos valores que os meus. Eu quero trabalhar com empresas que me transmitam segurança de que os seus negócios são negócios éticos, são negócios corretos, porque isso vai refletir na minha postura também no mercado, enquanto empresa que trabalha com empresas sérias, com fornecedores sérios, éticos, transparentes, né? Isso é uma exigência do mercado hoje. Não é mais só um diferencial competitivo. Claro que o compliance traz um diferencial competitivo, mas hoje já é uma necessidade de mercado. Eu não vejo mais como as empresas vão conseguir funcionar daqui a um tempo sem um programa de compliance. E um programa de compliance efetivo, claro, porque os que não forem efetivos logo serão descobertos também, né? Porque os próprios agentes públicos estão demonstrando a todo tempo como eles estão se movendo para poder medir a efetividade de um programa de compliance. Então é importante também a gente deixar isso claro, né? Tem bastante coisa no mercado aí que a gente vê que não é um compliance efetivo, né? Não Com atende a certeza. legislação. É aquele compliance do papel, né? Me faz um documento aí para eu provar que eu tenho compliance. Exatamente, Mas, exatamente. Karine, a pergunta do nosso grande tema, né? E o que a Covid-19 impacta no compliance e no gerenciamento de risco aí das empresas? O que esse tempo de pandemia, calamidade pública impacta e traz de preocupação? Eu acho que grande parte da preocupação que nós teremos a partir de agora será com a inadimplência. A inadimplência contratual, a inadimplência financeira. Eu acho que, devido a esse movimento todo que nós estamos vivenciando aí, com a pandemia, com alguns negócios já sendo fechados, né? Toda essa insegurança econômica, eu vejo que uma grande preocupação de grande parte das empresas, pelo menos com quem eu tenho tratado, com quem a gente tem trabalhado, é a questão da inadimplência. Esse risco de inadimplemento, Rafael, eu sempre converso com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Esse risco ele tem que ser planejado. Tá? Ele tem que constar no mapa de risco, ele deve estar lá dentro do risco financeiro das empresas, deve haver um planejamento estratégico com relação a isso, né? As empresas elas devem pensar fazer o planejamento de risco com base também em riscos financeiros, tá? E aí a gente entra com risco financeiro aí, questão de inadimplemento contratual, inadimplemento trabalhista, inadimplemento fiscal, né? E uma série de outras questões. Algo que também me preocupa muito é a questão da fraude, né? Tanto a fraude interna, a possibilidade de fraude contábil, quanto a questão daquela fraude interna mesmo, como você havia comentado, né? Às vezes um colaborador faz algo, né? Frauda dentro da empresa em um processo de compras, né? Para poder levar alguma vantagem, ou mesmo frauda aí as contas, a contabilidade, para poder também tirar alguma vantagem, às vezes não própria, né? Não para o próprio colaborador, mas para a empresa, para a instituição, em detrimento aí
de alguma questão irregular, né? Que pode aparecer, e isso é prejudicial, porque isso vai contra o compliance, pode causar uma grave crise reputacional à instituição ou à empresa, né? E impacta severamente no gerenciamento de risco. Por isso que, quando se fizer um mapeamento de risco, eu recomendo que sempre as questões financeiras elas devem estar contempladas, né? Os riscos financeiros, os riscos contábeis, eles devem estar contemplados nesse mapeamento de risco. Dentro do processo de gerenciamento, as ações de mitigação desse risco, elas devem ser muito bem definidas, né? E os processos internos, para que haja um controle, tá? Eles também têm que ser definidos e eles também têm que fazer parte do gerenciamento, do monitoramento desse risco como um todo, para poder se evitar esse tipo de situação, tá? Eu vejo, pode perguntar. Tá, desculpa, Karine. A gente sabe que compliance não é nada estanque. Na verdade, eu costumo dizer que compliance é um organismo tão vivo quanto a própria empresa. Um organismo. Então, compliance não é um conjunto estanque de regras e normas. Mas o compliance da empresa, ele precisa, de fato, apesar de ele ser um organismo vivo, ele precisa, de fato, de ter bases muito sólidas, né? Para que seja ele a referência. E se um compliance, as regras de compliance, as normas de compliance, as políticas, os manuais de conduta, eles variam de acordo com a necessidade e o tempo, a gente acaba podendo flexibilizar normas de compliance de acordo com os interesses, se distanciando um pouquinho aí das regras e dos melhores métodos, da melhor cultura organizacional de integridade, né? Mas Covid-19 parece que é um convite para ajustes aos programas de compliance. Por exemplo, a gente tem aí dentro do gerenciamento de risco de qualquer programa de compliance, um gerenciamento de risco muito presente na negociação e na relação com o poder público, né? E o poder público, no programa de compliance anticorrupção, o poder público e essa relação com o poder público, ele é um alerta de risco constante, em que a gente não pode ultrapassar determinadas barreiras, determinadas linhas, determinados limites. Nesses tempos de Covid-19, no entanto, nós temos aí medida provisória flexibilizando em razão da pandemia, em razão do estado de calamidade pública do Brasil. Nós temos medidas provisórias flexibilizando normas de aquisição de bens e serviços pelo poder público. Essa flexibilização por meio de MP, ela gera automaticamente a flexibilização de normas de compliance? Como é que as empresas agem internamente? Como é que elas podem agir? Elas criam justificativas de exceções às suas regras, ao gerenciamento de risco, à sua auditoria. Ela tem que ajustar, tem que adequar, tem que criar uma norma emergencial de Covid-19. Como que você enxerga isso? Rafael, por isso que eu falei inicialmente que é extremamente importante termos comitês de gestão de crise para momentos como esse, né? Claro que quando a gente cria um programa de compliance, a gente sabe que aquele programa ele não vai ser estático, ele estará sempre em movimento. E em um momento desse de crise, né, um momento como esse de pandemia, em que as normas de licitação estão sendo flexibilizadas, assim como o poder público tem que se adequar, né, a essas flexibilizações e etc., as empresas também precisam se adequar e fazer aí as suas concessões, digamos, né? Só que tudo isso deve ser feito de maneira bem fundamentada, por meio de um comitê de gestão de crise, que vai avaliar as condições, avaliar a situação, para que haja, então, uma decisão com relação ao que pode ser flexibilizado e ao que não pode ser flexibilizado. Aí a gente fala muito na questão do apetite de risco de cada empresa.
Cada empresa, ela precisa saber e definir qual é o seu apetite de risco, né? Se aquele risco que está mapeado é um risco que pode lhe causar um dano reputacional e de compliance muito elevado, essa empresa, ela precisa ter isso em mente e definir se ela vai correr esse risco ou não. Isso é fundamental. E o Comitê de Gestão de Crises, ele vai avaliar com critérios, né, análise em critérios muito, digamos, próprios, porque, como você mencionou, cada empresa vai ter o seu programa de compliance. Não temos como fazer um programa de compliance como uma receita de bolo, em que tudo vai ser... Claro que nós temos os pilares, claro que nós temos o PDCA, claro que nós temos as premissas para nos basearmos, para nós termos uma base do que fazer, né, e como fazer. Temos aí a ISO 19600, né, que é uma ISO de diretrizes, que agora já vamos ter aí a ISO do Sistema de Gestão em Compliance, que já pode ser certificável, né? Temos aí a ISO Antissuborno, que é 37001, que é uma ISO certificável. Então, nós temos várias diretrizes, várias, entre aspas, digamos, receitinhas de bolo, que nos ensinam, né, como fazer, os steps, né, de como fazer aí um programa de compliance. Contudo, o programa ele tem que ter a cara da empresa. Eu implantei compliance em 7 hospitais públicos e nenhum deles foi igual. Não tem como ser igual, porque um hospital é porta aberta, outro hospital é maternidade, outro hospital é de trauma, né? Outro hospital é porta fechada, outro hospital ficava lá na fronteira com o Paraguai, né? Então, assim, cada realidade é uma realidade. O programa tem que ser construído de acordo com a realidade de cada empresa, de cada instituição, tá? Só que em momentos como esse, é necessário sim uma flexibilização, é necessário sim definições, eu não diria uma flexibilização, mas definições estratégicas dentro do seu programa de compliance e que tudo seja devidamente escrito, relatado e decidido por um colegiado, tá? Para a segurança da própria empresa, inclusive. Perfeito. E isso sempre pensando, sem esquecer em momento algum, da necessidade de se estabelecer, acima de tudo, transparência e integridade, né? Isso a gente Sim. não pode jamais esquecer. E uma pergunta, quando há flexibilização das normas de aquisição, como existe, nós podemos ter, por exemplo, empresas que nunca negociaram com o governo e tem lá equipamento de proteção para médicos à disposição. Uma empresa que trabalhava no mercado e agora vai vender para o governo. Essas flexibilizações de aquisições, ela flexibiliza também a necessidade de existência de programa de compliance para poder vender para o governo nesse momento? Aí eu acredito que a flexibilização ela vai ser pontual, tá? Enquanto houver essa situação de crise, digamos, aí sim é necessário haver essa flexibilização, tá? Para venda, para o governo, ou mesmo para aquisição de material, porque nós sabemos que também temos aí muitos hospitais, muitas instituições que também precisam adquirir materiais, né? E às vezes o procedimento de compras é um procedimento de compras altamente vigiado, com níveis de aprovação, de alçada, e às vezes nesses momentos determinados precisa haver sim essa flexibilização, né? Principalmente em momentos em que nós estamos aí trabalhando em home office. Às vezes as aprovações de alçada, os níveis de aprovação, eles precisam ser alterados sim. Só que eu entendo, como você mesmo disse, que tudo deve ser feito de uma forma transparente, né? Observando aí os princípios da ética, da integridade e, sobretudo, Rafael, para que a empresa tenha segurança, muito bem assessorado, né, por profissionais da área do direito, por profissionais que conheçam, né, das legislações e tudo devidamente documentado e tomado
e decisões tomadas principalmente por um colegiado. Eu acho que isso é fundamental. Tá, e aí agora eu vou fazer a pergunta contrária, né? A provocação contrária. E a integridade no poder público? Ela se flexibiliza em razão da Covid-19 ou a integridade tem que se manter a todo tempo? Eu acredito que a integridade ela tem que se manter a todo tempo. Independente se é poder público, independente se é iniciativa privada, independente se são organizações sociais do terceiro setor, independente. A integridade, a transparência, ela tem que ser mantida, independente dos momentos de crise ou não, né? Eu falei que em uma live que eu fiz, quando tratávamos aí da questão da legislação, até que foi derrubada já, né? Que flexibilizava aí as publicações de acordo com a lei de acesso à informação, né? Eu tratei isso quando eu falei da minha live. Eu acho que a transparência, o acesso à informação, eles têm que estar ainda mais vigiados nesses momentos de crise. Né? Tanto pelo poder público, quanto pelo terceiro setor, quanto pela iniciativa privada. Esse momento é crucial para que o Brasil saia do patamar, né, de ser visto pela transparência internacional como um país altamente corrupto, né? Já há 2 anos estamos aí figurando na posição 109 da transparência internacional em corrupção, né? Um dos países com a pontuação 109, um dos países mais corruptos, né? Então, esse é o momento de nós realmente fazermos a diferença. Né? Esse é o momento de nós mostrarmos que o compliance veio, que a legislação veio para ficar e que nós, enquanto pessoas, população, empresários, agentes públicos, somos agentes responsáveis por fazer com que essa transparência ela se efetive, com que o Brasil alcance altos níveis de transparência nas contas públicas. Então, eu sou super a favor de que tudo seja realmente muito pontuado, muito transparente, muito colocado mesmo o acesso à população, às organizações sociais, enfim. Eu não vejo forma de nós crescermos enquanto nação se nós não aproveitarmos esse momento e colocarmos efetivamente a nossa cara à mostra e dissermos e mostrarmos para o mundo. Nós somos um país que está mudando a sua forma de fazer negócios. Nós somos um país que está mudando o mindset. Então, esse é o momento. Eu vejo com muito bons olhos que o Covid possa representar, pelo menos nesse contexto, né, um momento de alta transparência e integridade. E se os poderes públicos não fizerem isso, se eles não derem o exemplo, então realmente nós podemos dizer que nós realmente não somos um país sério. É o que eu não gostaria de acreditar nisso, né? Eu quero acreditar sempre que nós estamos evoluindo, caminhando para um processo realmente em que nós estamos nos tornando melhores, como trabalhadores, como pessoas, como seres humanos, como agentes públicos, enfim. E o compliance faz parte disso. E eu creio, honestamente, que nós vamos sair muito melhores dessa pandemia, muito melhores dessa época de crise. Maravilha, eu fico feliz, concordo com tudo que você disse. Acho que a gente está caminhando num momento de transparência cada vez maior. E lembrando aqui, Karine, que compliance e Covid-19, integridade, Covid-19, compliance vão valer para todas as situações, né? Se a gente for pensar agora numa série de MPs, por exemplo, as MPs trabalhistas, de redução do contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, as grandes possibilidades que a gente tem, Karine, de fraude, inclusive relacionado aos benefícios do governo, ao benefício emergencial. Eu vejo empresas já falando, eu vou suspender o contrato de trabalho do empregado, ele recebe pelo governo, ele continua trabalhando na empresa, ele vai receber dobrado.
e a gente ressaltar a importância de se mostrar um país íntegro nesse momento. A gente ressaltar a importância de as pessoas serem íntegras nesse momento. A gente tem que lembrar que a gente vai ver um momento de recessão econômica muito grande. E ter integridade é economizar dinheiro do Estado e das empresas, dos particulares, para aquelas pessoas que mais vão precisar e que realmente vão precisar. Então, a gente precisa pensar que isso também faz parte de programas e de espírito de compliance. Karine, muito bom, acho que foi muito bom. Como a gente tinha adiantado lá no começo, hoje nós temos 2 pós-graduações de compliance aqui no estado. Eu coordeno uma, a Karine coordena a outra. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da pós-graduação que você coordena, Karine, para as pessoas. Faça o convite, fica à vontade, por gentileza, e depois eu falo um pouquinho da nossa e a gente parte para o encerramento. Perfeito. Obrigada, então, pela oportunidade de falar da nossa pós-graduação. É uma pós-graduação em Gestão de Riscos, Compliance e Anticorrupção, pelo Instituto Monte Pascoal. Estamos com as matrículas abertas, né? Será uma pós-graduação assim, bem voltada mesmo para a implantação do programa, gestão de riscos, né? Teremos grandes professores convidados, né, de outros estados, pessoas experts, especialistas no assunto. Estamos com valores bem acessíveis. Não deixem de nos procurar, estamos ali pelo Instituto Monte Pascoal com uma super pós-graduação em Gestão de Riscos, Compliance e Lei Anticorrupção. Temos perspectiva de um módulo internacional pela Associação Argentina de Ética e Compliance e algumas outras novidades. E estamos juntos também aí com o querido Rafael Lara e a equipe dele na pós-graduação da PUC Goiás. É verdade, a professora Karine é uma das professoras convidadas lá da pós-graduação de Compliance da PUC de Goiás. Se alguém quiser mais informações, pode me chamar no privado que eu passo. 2 pós-graduações excelentes, de grande qualidade, e que faremos esse módulo internacional juntos. Né, Karine? Se tudo der certo, faremos esse módulo internacional juntos. Professora, eu gostaria muito de agradecer, em dobro. Primeiro, agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, por compartilhar conhecimento conosco. Agradecer também, sinceramente, a disponibilidade e o carinho com a ESA Goiás, em substituição à ausência da professora Rafaela Sionek. E, como eu disse lá no começo, ganhamos muito com uma visão ampla aqui de compliance, saindo apenas do compliance trabalhista. Acho que foi muito positivo. Como eu disse lá no começo, quem sabe faz ao vivo, fez ao vivo e fez muito bem, tá? E eu quero dizer que toda essa live, professora, a gente pega uma frase que o professor disse e transforma depois em um card. E aí nós temos uma equipe aqui que fica escolhendo frases, né? E lá no começo da live, para o meio, você falou assim, neste momento, gerenciamento de risco se faz necessário. Devemos agir temporalmente e com efetividade. E essa é a frase que foi escolhida pela nossa equipe para poder utilizar e fazer um card. Quero agradecer a todos que passaram aí, muita gente elogiando aí, Fernanda, coordenadora da ESA lá em Goiás, nosso secretário-geral, Jacó Coelho, que apareceu, a Adriana, e outras pessoas de fora também, nome dela, que parece que é do Mato Grosso, e aí eu vi gente de vários estados comentando. Agradecer a todos, né? A Gisele, que é uma profissional de compliance e jurídico interna, a gente estava com uma audiência muito qualificada, muito positiva aqui, e todos elogiando muito a qualidade das informações que foram passadas. Karine, gratidão. Se quiser deixar sua mensagem final de encerramento, por favor. Eu que me sinto grata, me sinto lisonjeada por participar com você, Rafael, um profissional que a gente já se conhece de longa data, né? Um amigo querido aí da advocacia. Quero agradecer pela lembrança, pelo carinho, pelo respeito com que sempre tem me tratado. Quero agradecer a todos os que estiveram presentes na live, ouviram e gostaram. Estamos à disposição também, se precisar tirar alguma dúvida, algum questionamento, se quiser alguma informação, pode ficar à vontade e entrar em contato no direct. Um beijo e muito obrigada a todas e todos. Excelente. Tchau, pessoal. Muito obrigado.
Amanhã nós temos mais um ESA Live às 10 horas da manhã e aguardamos vocês aqui.